Boa noite a todas e todos aqui presentes em mais um encontro do programa Psicanálise com o professor Luiz Henrique e o professor Emir, tratando da empatia na clínica psicanalítica, hoje com o tema O Pensamento Começa com a Experiência da Falta. Para quem não conhece, eu acho difícil, mas para quem não conhece, o professor Luiz Henrique, Dr. Luiz Henrique, ele é diretor do Instituto Távola de Formação Psicanalítica, ele também é coordenador da formação psicanalítica pelo mesmo instituto e docente do curso de pós-graduação em Teoria Clínica Psicanalítica. E também, para quem não conhece, também acho difícil não conhecer, quem está nos acompanhando aqui, com certeza já viu vídeos aqui, o professor Dr. Emir Tomazelli, psicólogo, psicanalista, formado pelo Instituto Sede Sapienti São Paulo, professor doutor em Psicologia da Educação pela USP. Boa noite, professores, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Oi, Calil, tudo bem, querido? Saudade. Luiz, estava tomando sua Coca-Cola. Calil, querido, muito bom revê-lo, obrigado por tudo. Emir, faz quase uma semana que eu passei na máquina de moer carne de uma gripe violenta. Tadinho. Desde ontem à noite que eu estou melhor. Rapaz, olha, um sofrimento, viu? É mesmo? Eu, felizmente, nessa vida não tenho inimigos, mas não desejo para o meu pior inimigo essa gripe. Que coisa horrorosa, né? É uma coisa de você sentir que você está com 200 quilos, um cansaço sem fim, sabe? Que era alguma dessas coisas que estão tendo? Tem alguma coisa solta nesse mundo aí que a gente tá difícil, viu, Emir? Sabe? A gripinha de antigamente não é mais essa, viu, Emir? É outra não coisa. Não é mesmo? É outra coisa. Saudade, bom, querido. Saudade também, Luiz. Quero saber se o senhor está com fôlego suficiente aí para falar sobre a experiência da falta e o começo do pensamento. Tá? Eu quero mais ouvir meu amado Emir falando da experiência da falta e o pensamento com a falta, né? Mais bioniano isso, impossível. Luiz, né? Você pegou não sei quantos, uma semana de gripe e eu tô há 5 dias de férias. Então hoje é meu primeiro primeiro contato com a realidade é você e o Calil, cara, pelo amor de Deus. Que bom. Hoje então você vai poder tomar uma dose de Jack Daniels. Tá bom. Não, mas eu já trabalho, Domani. Ok. Amanhã? Sim. Perfeito. Então, se amanhã tudo começa, que tal ir aquecendo hoje, Emir? Vamos lá, Luiz. Vamos lá. Fala um pouquinho, vai. Eu estou me perguntando da natureza dessa falta, né? O pensamento tem uma relação de resposta a uma falta, né? Acho que uma das coisas mais intrigantes, né, que eu acho nas colocações de Bion, e são várias, né, mas a ideia de existem pensamentos à procura de pensadores, né, Emir? Sim. Os pensamentos já existem, né? Como é que seria isso, né? Acho que as pessoas ficam muito intrigadas com isso e, às vezes, levando para um caminho que certamente não é o que o autor propõe, né? Acho que, certamente, dentre os autores, os grandes autores da psicanálise, é o que mais se dedicou à temática do pensamento, né, Emir? Eu, de minha parte, sempre tive uma ideia de que o processo de pensar
né? Quando falamos eu penso, isso é uma grande ilusão, né? Acho que o pensamento nasce de uma atividade processual da mente que envolve, por assim dizer, um diálogo entre figuras que estão introjetadas em nós, sabe? Acho que o que podemos pensar diz respeito a essas figuras que dialogam em nós, né? Sim. Esse pensamento aparece, Pensamento paranoide, né? exato, aparece para nós, mas o pensamento não nasce no eu, né? Acho É. que porque não faria sentido isso, né, Emir? Porque de muitas formas, né? Todos os grandes autores da psicanálise, Freud, Klein, Bion, Winnicott, Lacan, desde suas respectivas perspectivas, marcaram uma coisa, penso, essencial, que é a pregnância do outro no devir do sujeito humano, né? O quanto o outro nos constitui e nos habita, né? E esses grandes autores repito, de perspectivas diferentes, marcam isso, né? Que é anterior à psicanálise, de que as coisas meio que se desenvolvem sozinhas no devir do sujeito humano, coisas em si mesmo que vão se desdobrando, né? Que iriam se desdobrando e dariam em nós ao longo do tempo, né? Não. Freud nos mostrou que nós somos uma pluralidade identificatória, né? De que nós somos seres de contingência e histórica e de que muitos, né, muitos traços relacionais constituíram nossas identificações e que formam esse amálgama, palavra cara aos dentistas, né, Emir? Que é o eu, né? Que é o eu. O eu é absolutamente uma entidade secundária em termos de evolutivos, né, do devir, mas não pouco importante, certamente. Mas é preciso que ela exista na medida em que penso que o advento desse eu faz uma marcação na relação do sujeito com o mundo à moda biológica, do que é eu e do que não é eu, e no caso biológico, aquilo que está dentro do maior órgão do corpo, que é a pele, e aquilo que está fora. Eu acho que é aquilo que, conforme vai se constituindo esse eu, vai se constituindo a ideia de que eu e meu mundo interno, eu e meu mundo, e o que não é o meu mundo, e o que é outra coisa, né? Uhum. Agora, se nós olharmos, né, Emir, antes mesmo dessa constituição desse eu, bem antes, o processo psíquico ele não tem fronteira entre o que está dentro e o que está fora de mim, né? Ele investe tudo, né? Ele articula tudo, ele, enfim, gosto muito da ideia winnicottiana do objeto transicional, né? Por o quanto o psiquismo ele investe os objetos do mundo de uma perspectiva aí na derivação das suas fantasias, né? E faz isso o tempo todo, e não faz isso dentro da situação de se está dentro ou fora de mim. Essa é uma ideia que o eu tem,
né? O processo psíquico não tem isso o tempo todo. O processo psíquico humano, mesmo depois do eu constituído, ou inconsciente fundamentalmente, é um processo que está ligado no mundo, né? O tempo todo, e para além do que eu posso chamar meu mundo interno, que é só uma forma didática de acreditar que tem alguma coisa em mim que é só minha, né? E tal, que o eu possua, né? Ou que tem uma significação mais própria minha e tal, eu entendo. Agora, em termos da factualidade das coisas, não existe processo psíquico que esteja contido somente em mim, né, Emir? Os processos psíquicos estão o tempo todo na relação com o mundo, com o outro, 24 horas por dia, e sem fronteira. Eu acho que aí na esteira do que o Calil propõe aí enquanto título hoje, né, do Pensamentos com relação com a falta, né? O pensamento enquanto um processo psíquico, né, também vai nessa esteira, penso, de ele não é uma coisa que se possa equalizar ao pensamento lógico, né, Emir? Ele não é alguma coisa que você Ao possa raciocínio. ao raciocínio, né? Pensamento é algo de outra ordem, Nem a imaginação. exatamente, né? Então, É que as pessoas costumam misturar, né? Raciocínio, imaginação e pensamento. E uhum, pensamento mesmo é uma coisa mais graúda, né, Luiz? É uma coisa mais difícil de acontecer, né? uhum, uhum. Eu acho que pensamento é mais raro, né? É um processo que precisa de muito preparo pessoal, né? Para que você aceite experimentar essa forma de contato com o mundo que é o pensar sobre, né? Que é o estar pensando, né? Que é o ser pensante. Me permite dizer se ele tem a ver com essa falta, né, Emir? Sim, Obviamente, ele é primo irmão da angústia, né? Ou seja, o processo de pensar está ligado o sim, tempo todo, né? Com a sim, angústia, eu acho. do suportar a angústia, né? É, do também aprender, né? Eu estava lendo Maria Alice, na verdade, estava lendo um livro onde ela me leu uma parte onde o Nietzsche fala que é preciso aprender a ver, a ouvir, a falar, a escrever e a pensar. E todas essas formas de acontecimento humano, eles têm que aprender a se tornar lentos. Uhum, Eles têm que se tornar. O Nietzsche não admite que um objeto domine. O pensamento do Nietzsche se rebela contra a força que um objeto ou uma emoção tem sobre o sujeito. Ele não concorda que o sujeito deve ser tomado pela emoção uhum. principalmente de forma reativa. Então, que tudo que o sujeito experimenta, ele tem que aprender a fazer tudo devagarinho, tudo lentamente, tudo com a concentração. Em slow motion. Tipo, com a concentração
naquilo, né? É estar presente, né? Acho que o pensamento tem uma similaridade com angústia, porque tem uma similaridade com estar presente, né? Uhum. Estar presente no presente, né? Acho que pouca gente fica presente no presente. Sim. Uhum. Né? É esquisito. A nossa aceleração, ela está trazendo cada vez mais déficits está sendo assoreada, né? Uhum. O, o nosso fundo está ficando raso, Uhum. Uhum. né? Entendi. A gente precisava dragar, né? Uhum. Penso que a psicanálise é uma forma de dragagem, né? De recuperar aquela profundidade, né? De trazer uma capacidade do sujeito estar presente no presente com você. Na linguagem de bio é ser continente. É ser continente e ser recíproco, né? Se tornar. É aquilo que o Freud falava no projeto, que é o ser próximo. Porque a gente tem um tipo de ego, você estava falando do ego, a gente tem um tipo de ego de autoconservação que ele é da pele, né, da pele para fora, né, vamos dizer. Ele toma a pele como um limite. Uhum. Mas lá no projeto, o Freud define um outro ego que é esse ego do ser que está em relação ao outro próximo dele, sem barreira, sem Uhum. desconfiança, sem preconceito, sem prejuízo, né? Então, é, ele até tem um nome lá em alemão que agora não lembro, acho que é Nebenmensch, que é o ser próximo, que é diferente desse ego que depois a teoria do Freud ficou mais assentada no ego que é autoconservação, né? Então ele tem notação, atenção, né? Tem todos aqueles ícones, né? Mas para o pensamento, eu acho que nada disso funciona, né? Funciona esse pensamento que a gente chama de raciocínio ou imaginação, mas o pensar mesmo, porque não sei o que você pensa, Luiz, eu acho que pensar no seu mais puro estado é igual a agir. Uhum. Pensar é agir, né? Uhum. Não é atuar, Sim, é sim, diferente. sim. Pensar é agir, é uma coisa de eficiência, né? De precisão, de análise justa, correta, é cálculo algébrico, vamos dizer assim. É cálculo algébrico o pensamento, né? Não é uma conta de somar quantos tijolos tem na pilha, né? Não é isso. Uhum. O pensamento é. Você estava puxando a conversa logo no começo do pensamento sem pensador, né? O Bion fala dessa coisa que está solta, que é, se ela encontrar um aparelho para pensar, ela será pensada. Mas ela precisa encontrar, né,
Ela precisa encontrar um recipiente onde ela possa ser pensada. Uhum. Uhum. Né? Entendo. Por isso que todo pensamento busca um pensamento. Ele segue a jornada dele infinitamente como pensamento não pensado. Né? Quando tem um pensador, aí o pensador trouxe o pensamento para o mundo, né? Como o Freud, por exemplo. Né? A gente está falando de pensamento desse calibre, né? Da magnitude do Freud. Isso é pensamento, isso é o pensar. Né? Calcular, não sei, planejar como vai ser o sábado não é pensar. Uhum. Né? E para você, o Bion fala, né, que para que um pensamento possa, para que você possa ser o pensador de um pensamento, você precisa aprender a pensar com a sua mãe. Se sua mãe não pensa, difícil que você pense, porque você precisa de um pré-pensador para te ensinar como se pensa. Uhum. Então a mãe é aquela que transmite o legado do pensamento para a civilização, né? Lá vai ela de novo. É, por Lá que vai não, ela de né, novo. Luiz? Mas essa é a mãe que algumas pessoas de modo Suficientemente boa. muito que algumas pessoas de modo muito singelo, sem entender muito o que estão falando, né, se referem a Nossa Senhora Aparecida, né? Então, a Nossa Senhora, né, a mãe de todos, a mãe. O Meltzer tem uma expressão que o final de análise se define quando o analista se torna uma linda mãe-seio pensante. Uhum. Uhum. Então, quando o analista é uma linda mãe-seio pensante, aí o cara está de alta, né? Então, aí ele Uhum. já faz sozinho o processo. Ele tem a mãe dentro dele, ele pensa. Ele consegue, como se fala, como se pega borboleta, ele consegue pegar pensamentos. Uhum. Uhum. Agora, se não sentir a falta, a angústia, o desespero, não vai ter pensamento. Porque para pensar, você precisa pensar. O Bion fala sobre a capacidade que um sujeito tem de estar presente com um objeto ausente. Uhum. Ele diz que certas pessoas não se sentem confortáveis de lidar com o objeto ausente e fazem, por isso que elas usam a alucinação para torná-lo presente. Uhum. Então, quando eu me recuso a fazer um luto de um objeto perdido para poder pensá-lo como ausente, eu abro uma possibilidade que é transformar a coisa numa letra. E essa transformação cria a matemática, né? Bonito isso. Matemática, a álgebra, a arquitetura, a engenharia. Então, a falta é essa, né? Diante do objeto, como é que o Bion fala? Com seio, logo mamo. Sem seio, logo penso. Uhum. Só que o pensamento aí não é só no sentido de trazer o seio, né?
Não, não, claro que não. Claro que não. Eu penso que o processo de pensar, né, Emílio, tem muito a ver com essa coisa do objeto ausente, ou de um. Acho que tem sempre um incognoscível com o qual o pensamento lida, né? Sim, O pensamento, eu penso que ele é uma atividade que vai criando metáforas, né, para dar conta sim, desse objeto ausente, mais ou menos como nós dois chegamos numa loja e falo, Emir, olha essa caixa aqui, você balança a caixa, vê o barulho, vê o movimento interno. Ah, Luiz, pode ser isso. E pega uma outra caixa, aquilo que tem na primeira tá aqui também, mas na segunda, mas aqui faz um barulho diferente. Penso que o pensamento ele vai ensejando metáforas, não é, para dar conta de um certo desenho, chamemos assim, desse desse ausente, sabe, Emir? De vamos chamar assim, delimitar um campo desse ausente, né? Difícil dizer disso. Hannah Arendt tem um livro belíssimo dela chamado A Vida do Espírito. Pensar, o querer, o julgar. Né? E acho que ela herda muita coisa do pensamento, sobre o pensamento que veio da relação dela com Heidegger, né? Que foi professor sim, dela. sim. Que ela se pergunta, né? O pensar não nos torna mais inteligentes. Uhum. O pensar não nos leva necessariamente à ação. O pensar vai falando uma série de coisas. Aí ela pergunta: então por que pensamos? Uhum. Né? E o que ela fala? Eu penso, sabe, Mir, que da perspectiva dela, ela encontra nesse, nessa atividade do pensar alguma coisa que é da ordem de uma dignidade humana tão grande para ela, essa atividade do pensar, algo tão da ordem do civilizatório, que o pensamento seria algo de uma barragem de possibilidade muito grande contra a banalidade do mal. Né? Porque ela dedica a vida toda, né, a essa facilidade com que a gente pode derivar para a banalidade do mal. Né? E Que quando ela quer vai dizer a ver inocência Eichmann, do bem, né? quando ela vai ver Eichmann, aquele super livro dela, né? Eichmann e uma reportagem sobre a banalidade do mal,
E ela diz que Eichmann não tinha pensamentos. Sim, Ele não claro. pensava mais. Né? Nunca Era pensou, talvez, né, Luiz? exatamente, né? Uma mente burocrática. Né? Por isso que é importante que a gente discrimine que a área do pensamento, mesmo que nós dois soframos aqui para definir o que seja o pensamento, com certeza a área do pensamento não é a área da banalidade, né? Não é. Uhum. Mesmo que ele possa ser estranhamente inútil, sei lá, não sei qual palavra usar, ele é, acho que é o que nós temos de mais raro, né? Uhum. Sempre impressionante você ver aquela escultura, o Pensador do Rodin, né, Emílio? É Por quê? Mas o que é que te... o silêncio, aquela pose dele, aquela situação, para onde o pensamento nos leva, né, que nos absorve tanto, né, Uhum. né? É, E no eu caso, gosto desse, na clínica, né, Luiz, eu gosto desse pensamento que é fagulha, que sim, encandece, desaparece, sabe? Que eu tenho aquele uruguaio poeta fala, ele conta uma historiazinha sobre um xamã que subiu ao céu e olhou do céu todos nós, e todos nós parecíamos foguinhos. E aí ele diz que haviam foguinhos de todas as espécies, foguinhos brandos, foguinhos violentos, foguinhos fracos, foguinhos que esquentavam, e que o que ele achou mais incrível são aqueles foguinhos, né, que iluminam, né? Então que nós deveríamos brilhar assim, né? Tem uma coisa do nosso pensamento é nosso brilho, né? Não só nessa perspectiva de que ele é o resultado de um pensador, ou que ele é o resultado da capacidade de experimentar a falta, mas o pensamento é quase a nossa, né, a nossa chama, né? uhum, entendo. E homens como Eichmann são homens que nasceram sem a chama, né? E não são poucos, né, Luiz? Com certeza, né? Nós presenciamos, né, hoje mesmo, Rio de Janeiro, hoje Sim, mesmo política, hoje mesmo clima, hoje mesmo Tribunal Superior da Justiça Eleitoral, sei lá o quê. Então, nossa tendência a ser um macaco sofisticado, né, não faz jus a essa discussão que nós estamos tendo sobre nossa capacidade de pensar, né? uhum, As pessoas estão muito longe da experiência de pensamento, né? Muito longe. uhum, sim.
Mesmo porque ficam tampando a falta de todas as formas possíveis e imagináveis. E aí tem essa relação com a angústia, né, Emílio? Pois é. E meus estudos da psicossomática, e tem uma pessoa que eu gosto muito quando ela pensa sobre o tema, a psicanalista neozelandesa radicada em Londres, a Joyce McDougall, Opa! quando ela diz do pensamento operativo, operatório, né? Que é aquele pensamento que o sujeito ele diz de si quase como em terceira pessoa, né, Miriam? Ele não está lá. É. Aquilo é o antípoda do pensamento, né? O pensamento Sim. operatório, né? E eu acho que é um pensamento que visa a funcionalidade do pensamento. O Eichmann também, né? Sim. O Eichmann, o ideal dele era a plena funcionalidade. Sim. Quase como quem diz assim, ninguém nunca precisou me dar uma ordem. Eu já Sim. sabia, eu sou um funcionário exemplar. É muito dessa coisa que a Arendt lutou pelo Estatuto do Pensamento na obra dela, né, que contra a banalidade do mal. E a banalidade do mal diz respeito, no entender do nosso colega já falecido, Ricardo Caligares, na sua tese de doutorado, O Grupo e o Mal, o quanto ele desenvolve a ideia da perversão social e do quanto o sujeito ele busca uma saída para a própria neurose, né, numa adição de si, enquanto parte de um grande outro. Né? No caso, ao Estado do Reich, ao desejo do Führer, do líder. Né? Eu faço parte de alguma coisa maior que eu. Né? Eu tenho uma funcionalidade. E no entender do Caligares, a moda dele e da Arendt, a moda dela, isso é o caminho do demônio para o mal. Né? Você se colocar enquanto parte de alguma coisa, no sentido de fazê-la operar. Né? E Tem, tem uma coisa que me ocorre, Luiz, assim, eu escrevi para um amigo meu quando ele me mandou um estudo sobre o ranking do Brasil na criminalidade, né? Eu falei para ele, Hamlet, né, que é meu amigo, falei, cara, o músculo com certeza vencerá a mente e destruirá a vida. uhum, Então, uhum. o pensamento está ameaçado pela musculatura, né, Luiz? Eu estou com você em tudo que você falou, Emi. Diferentemente do senso comum, que parece acreditar que o pensamento nos é dado automaticamente, que todo mundo pensa e tal. Sim. Eu penso que ele é um fenômeno bastante frágil e que depende de condições, né? E muito cuidado. Exatamente, né?
E eu acho que, para voltar nela, na Hannah Arendt, grande parte da obra dela, ela dedica ao pensar sobre essas condições sócio-históricas Uhum. que levam a uma condição de não pensamento, né? E que abrem espaço para a banalidade do mal, né? Porque eu penso que o limite conceitual teórico dela é esse, né? Sobre o que somos capazes, né? Enquanto humanos, de que nós somos capazes, né? De tornar o mal banal, de naturalizá-lo, né? Sim. De tacar fogo no mundo com muita tranquilidade, né? E eu acho que isso é uma coisa, Eu não sei como é possível, mas é possível eu tirar de você o sentido de humano. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Você passa por mim e eu fiz uma retirada da libido de tal forma que seu sentido humano não existe mais em mim. Exatamente. E é isso que ela coloca, né? É isso. A facilidade com que o outro deixa de existir para mim e de que não me importa mais. E de que ele pode sofrer, ele pode morrer, ele pode ser eliminado, não importa, né? Ele pode sentir dores, também não me importa. Alguma coisa, como o que aconteceu, por exemplo, no nazismo, né? Ficavam chamando os judeus de vermes, de baratas e etc. Ninguém mais se identificava com eles e que as baratas sofram, né? Quer dizer, com Os que que não são facilidade a aqui na gente. cidade de São Paulo está cheio de pessoas invisíveis, Luiz. Uhum, Está cheio. uhum, Tem milhões de pessoas invisíveis. Estão nas ruas passando do seu lado. sim. Elas são sequer lembradas. Acho que tem uma coisa hoje, né, Emir, e uma crueldade, né? E nisso eu estou com o Saramago, sabe? O Saramago Uhum. dizia que várias coisas definem o humano, os filósofos já colocaram. Mas quanto a mim, eu penso dizer que o que define o humano é que nós inventamos a crueldade. Nenhum animal é cruel. Os animais podem ser agressivos, eles podem te matar, tudo isso, mas nenhum animal é cruel, né? Isso é privilégio nosso, né? A crueldade com o outro, né? É o gozo com o teu sofrimento, né? Exatamente, O exatamente, gozar com o sofrimento que você mesmo pode causar em exatamente. alguém enfim, né? Perversos, né, Luiz? Perversos são o lixo do mundo, né? Os perversos são o lixo do mundo. Impressionante, gente. Sabe, Emir, apareceu aí na mídia alguns dias atrás um sujeito aí de classe média, classe mais abastada, não sei se foi em São Paulo, tal, jogando fogo em gente que dorme na rua. Ah, ah. Quer dizer, não basta, né? Para ele não é o pior. O sujeito já está abandonado, ninguém quer saber dele. Ele é a pura invisibilidade. Ele está lá dormindo e o outro vem para jogar fogo nele. Isso foi uma coisa que me atravessou o coração de ver, sabe, Emir? Ah, mas atravessa, né?
sabe? Porque o incômodo, eu comecei a me perguntar, que incômodo essa criatura que ali dorme causa nesse sujeito, a ponto dele pensar em jogar fogo nessa pessoa, né? Eu faria essa pergunta para o Bolsonaro quando ele ateou fogo na gente. Né? Bolsonaro ateou fogo na gente, Luiz. Concordo. Então, aí que é a coisa que fica para mim, né? Como é que uma pessoa pode investir na discussão política, no pensamento político, na contenda política, sabendo ano após ano que nenhum político tem nenhuma relação com você, ele não representa nada, ele Sim. não... Você e nada é nada. Uhum. E nós continuamos investindo de que alguém vai cuidar da gente, é isso? Que algum desses idiotas vão cuidar da gente? Jura? E quando o absurdo é pouco, né? Parece pouco, né, Emir? Aí inventam que o Pablo Marçal agora vai sabatinar o Boulos e o Nunes. Quer dizer, aí chegou no, no No auge, obsceno, né? é no auge, né? No auge. É obscenidade já, né, Luiz? Total, né? Eu gostei quando você usa essa imagem, né? Bolsonaro jogou fogo em nós todos, né? Todos, Eu não todos. sei, eu já não sei se já te mostrei, querido, acho que sim, mas fica aí para outros que possam estar vendo esse livro, além Olha, do princípio do pudor. é o Jurandir, Jurandir Freire Costa, o último olha, livro dele, da editora Zagodoni, é um livro curto que você certamente vai ter muita dificuldade em parar de ler até ele terminar, em que ele mostra, bem ao estilo dele, com o ferramental conceitual da psicanálise, uma análise sócio-histórica de como foram sendo formadas as massas no Brasil que deram combustível para a ideologia da extrema-direita, sabe, amigo? uhum. Ou seja, todo o processo do nascimento do bolsonarismo. E aí ele vai avaliando tudo, né? O ressentimento, toda essa pataquada e essa gosma toda que envolveu isso tudo no seu nascimento e até hoje, porque está aí, né? Está aí, Sim, né? sim, eu estava Não está ouvindo no governo, mas está muito ativo, né? eu estava ouvindo um podcast de um sociólogo chamado Gessé Souza. Sim. Camarada, ele faz a seguinte frase: é preciso entender por que, que a barata vota no chinelo. Uhum. Uhum. Sim. Ele quer saber por que, que o branco pobre e o rico evangélico e o negro evangélico e o preto evangélico votam em Bolsonaro. Branco pobre e negro evangélico. Você sabe que faz muito tempo que eu li, mas quem ensaiou uma resposta a isso foi o próprio Hitler no seu Mein Kampf, né, Sim, de o quanto as pessoas amam ser chicoteadas. sim, sim. Ele diz algo assim, sim, dizem que muitas pessoas são impulsionadas pelo sonho. Bom, eu, de minha parte, acredito que a maioria é impulsionada pelo chicote. Pois é. Aí entra, né, querido, aquela ideia que nós passamos aqui em outros momentos, vindos de outros lugares, que é da servidão voluntária, né, Emílio? Sim, me faltava a palavra, era isso mesmo. Né? La Boétie, né? 1600 e sei lá quanto, né?
que é dos conceitos mais desconcertantes que alguém já inventou, né, querido? Servidão voluntária. Mas isso tem a ver com isso que a gente está falando do pensamento, Luiz, porque o pensamento também é terror. As pessoas correm no grupo. Se a gente está em grupo e começamos a pensar, nós dois, cheios das histórias, o grupo elimina a gente do grupo. Uhum, Nós uhum. nos tornamos o pastor do grupo. Neguinho que pensa muito, Sim, sim. É sabe? disruptivo, né? É. Então, ó, para nascer um pensamento precisa ter muita mãe boa, né? Mas precisa ter muita coragem, né, Luiz? Precisa. Acho que Precisa ter aí você coragem. falou a palavra que eu gosto muito. Guimarães Rosa também. Pois é, pois é, pois é, Porque pois é. ele opera na imprevisibilidade, né, Mira? A gente nunca sabe o que o pensamento vai trazer. Claro, por isso que ele é fantástico, né? Enfim, Né? É isso aí. Vamos continuar dentro dessa seara no nosso próximo encontro, querido. com Mês que vem, certeza, Luiz, com certeza. novembro, te desejo aí um excelente final de semana, Emir. Obrigado Viu? igualmente, Beijão. Luiz. Beijão pra você Você, também. Maria Alice, na família. Que todos estejam muito bem. Eneida e a filhota. Obrigado, querido. Calil. Emir, Um doutor, beijo. Luiz, obrigado aí mais uma vez pelo compartilhamento aí dos conhecimentos. Queria convidar a todos que estão nos assistindo, que têm interesse em se aprofundar aquilo que foi conversado, debatido, que acesse o site do Instituto Távola, o site do Instituto Esfera. Lá vocês vão encontrar diversos cursos com o professor Emir, professor Luiz, dentro da temática psicanalítica, e tenho certeza que vocês vão se deliciar ali no site de ambas as instituições. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Melhoras, Luiz. Muito obrigado, Emir. Um grande abraço, querido. Abraço, Tenha uma ótima Calil. noite, Calil. Muito obrigado. Igualmente, eu que agradeço.